Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma transmissão do nosso Ministério de Devocionais. Eu sou o pastor Wagner de Barros, estou aqui na minha página do Facebook e você também pode compartilhar a nossa transmissão ou acompanhar a nossa transmissão através da página da igreja, da nossa igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Estamos aqui nesta semana dedicando toda esta semana aqui, em especial para as mulheres, justamente porque na segunda-feira, foi o Dia Internacional das Mulheres. E aí, nós, claro, fizemos as devidas honras durante as nossas transmissões. No entanto, todas as noites, a não ser ontem, que não foi possível, todas as noites temos trazido assim uma mensagem direcionada para você, minha irmã em Cristo, para que você possa estar mais firme no Senhor e também, é claro, para todos aqueles que acompanham, porque verdadeiramente as mensagens, os devocionais, eles sempre podem ser aplicados e ser uma bênção para todas as pessoas. Boa noite aí para você que está nos acompanhando. Convido você, se você pode fazer isso, eu convido você a estar compartilhando a nossa transmissão. E o propósito maior do compartilhamento é que possamos assim alcançar então um maior número de pessoas. Muito bem, eu não sei se você percebeu isso, antes de entrar no nosso estudo nesta noite, na verdade neste devocional, não sei se você percebeu, segunda, terça e também hoje, em homenagem às mulheres, eu estou fazendo a minha transmissão aqui sempre com um paletó ou um blazer para ficar mais elegante para você, irmã em Cristo, não é verdade? Assim como se fosse mesmo esses bons e chiques apresentadores da TV. Isso aí foi um diferencial dessa semana só. Não fiquem mal acostumadas para homenagear as preciosas irmãs em Cristo, que seria das nossas igrejas. E eu como pastor posso dizer isso com toda a autoridade, modéstia à parte, o que seriam das nossas igrejas sem o papel de tanta fidelidade das irmãs no Senhor Jesus Cristo, servindo ali em tudo aquilo que é preciso, não é verdade? Na contribuição, até mesmo financeira, nos serviços de bastidores, não é mesmo? E outras coisas mais, ministério de música, ministério com as crianças. Eu creio que eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre a importância da mulher no ministério da igreja local, Tenho tido a minha esposa ao meu lado aí durante todos esses mais de 25 anos, pastoreando igrejas e ela sempre ali fiel. Depois nasce a minha filha e hoje ela já é uma moça, mas também envolvida, engajada ali na obra, e tantas outras irmãs, assim, até mesmo fora da esfera da família, mas que são irmãs em Cristo ali, contribuindo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu só tenho a agradecer ao Senhor Deus, por sua fidelidade, Então é isso daí. Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, eu coloquei todas as noites aqui o meu blazer para ficar mais assim chique, elegante para as irmãs. Na verdade, tudo que a gente faz, não é mesmo? A gente quer muitas vezes agradar alguém, quer fazer o gosto de alguém, mas a Bíblia nos ensina que tudo que nós fazemos é para o Senhor, Nós, claro, queremos agradar muitas vezes as pessoas, deixar eles contentes, felizes, mas sempre faça para o Senhor. Que as nossas transmissões aqui, que isso fique bem claro, as nossas transmissões são para a honra e a glória do Senhor. Aliás, afinal, qual é a personagem da palavra de Deus que nós vamos falar hoje, Daqui a pouco, através do texto bíblico que eu vou compartilhar com você, é lógico que você vai perceber, na verdade nós não vamos falar sobre uma, nós vamos falar sobre duas mulheres, nós vamos falar sobre a família destas mulheres assim, e a importância que com certeza a Bíblia destaca e dá para elas, E fique atento, porque depois
através aqui do story do Facebook, da participação sua, querida irmã. Eu vou estar assim, depois no privado, eu vou estar sorteando um livro de devocionais para a irmã que conseguir, anotar os pontos principais do nosso estudo, do nosso devocional de hoje à noite. Bom, você já me conhece, sempre que eu transmito uma mensagem, aquilo que a gente se propõe a falar é muito, muito claro, muito bem dividido e muito simples. Então esteja atenta mais uma vez, não vou usar a projeção para aumentar um pouquinho mais o grau de dificuldade. Fique atento ao ensinamento e quem sabe você vai ser sorteada e você vai ser aquela que vai ganhar um livro de devocionais. Fique firme. Nós estamos num momento bem delicado por conta da pandemia. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. A Bíblia realmente nos ensina que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos ficar firmes. Não se deixe abater, porque os nossos olhos estão no alto, né? Estão no Senhor a nossa confiança. Bem, o nosso tempo corre, olha só, já são praticamente 20 horas e 8 minutos. Hoje, então, eu quis fazer uma introdução um pouquinho mais especial por conta desta semana especial do Dia Internacional das Mulheres. Diz a palavra de Deus: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. E aí, para a gente ter uma dinâmica de participação, sobre quais mulheres nós vamos falar hoje? Nessa noite, o nosso devocional tem como tema as mulheres da fé não fingida. Vamos orar. Senhor, abençoe a tua palavra e que possa ser uma bênção em cada coração. Usa-me e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, isso mesmo, irmã Andréia. Loide e Eunice. Todos sabem a história de Timóteo na Bíblia. Timóteo foi um jovem pastor, ele começou cedo o seu ministério. E a Bíblia nos revela que ele foi um filho na fé do apóstolo Paulo. A Bíblia nos fala no versículo 2 deste capítulo 1, a Timóteo, meu amado filho. É gostoso, né? Quando a gente começa a discipular alguém que é novo na fé ou novo no ministério, e nós temos, né, esse carinho, essa maneira assim especial de lidar com essa pessoa como se fosse o meu filho, realmente o meu filho. Timóteo era para Paulo como se fosse um filho. Conta-se que provavelmente quando Paulo escreveu esta segunda carta a Timóteo, ele estava preso. Então olha só a preocupação de Paulo. Ele preso, ele escreve de maneira especial para Timóteo. Paulo estava preocupado com o ministério de Timóteo. E é tão maravilhoso quando nós temos pessoas mais velhas influenciando a vida de pessoas mais novas no ministério. Eu estava aqui preparando esse devocional hoje e eu estava me lembrando dos pastores mais velhos do que eu e como eles influenciaram a minha vida. Eu me lembro dos meus tios. Tio Josué Félix, que ainda é vivo, e o meu tio Isaías Mota, que já está na glória com o Senhor. Eu me lembro da minha família, o meu pai, né, grande influência ministerial na minha vida, homem com quem eu aprendi a pregar desde as minhas primeiras aulas de homilética, e também o meu irmão, o pastor Alex, né, grande bênção e também grande influência na minha vida. Ele é mais velho do que eu, por isso que eu estou ilustrando, né, as pessoas mais velhas nos influenciando. E até outros pastores que fizeram parte da minha vida, o pastor Kirk, de Sertãozinho, o pastor Jaime Rose, o pastor Gonçalo, e até pastores um pouco mais distantes, mas a sua existência, o seu ministério, a sua vida também são de grande influência para nós. Eu coloquei aqui apenas para ilustrar
o meu querido pastor Agenor. Meu amado, como é importante pessoas mais velhas, né, ajudando os mais novos. E Paulo, ele ajudava Timóteo. Agora, não apenas Paulo ajudava Timóteo, ele escreve essa carta aqui, é uma carta de muita instrução, muita ajuda, mas nós vemos a importância da sua avó e da sua mãe, Lóide e Eunice, na vida de Timóteo. Portanto, nessa noite nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre como mulheres se tornam tão influentes quando têm uma fé não fingida. É essa expressão que Paulo coloca a elas, né? Ele fala sobre a fé delas, que era uma fé genuína, uma fé verdadeira. Puxa vida, no mundo existe tanta falsidade, né? Estamos sendo enganados aqui e ali, em todos os momentos, em todas as horas, desde as questões envolvendo a política, o governo, os governos, melhor dizendo, desde também muitas vezes pessoas próximas de nós, pessoas na área do comércio, até na área da família. Por conta disso, Paulo valoriza a fé de Lóide, Eunice e também de Timóteo. E ele louva a Deus pela fé não fingida deles. A verdade é que essas mulheres, elas se tornaram influentes. E por conta disso nós vamos falar sobre isso, né? O que poderíamos destacar na vida delas, né? Influenciando a vida de Timóteo, assim como também outras áreas de influência. Fique comigo, hein? Os pontos principais do nosso devocional hoje estão valendo um livro de devocionais. Em primeiro lugar, elas influenciam. Em primeiro lugar, nós vemos a influência do próprio servo. Porque a palavra de Deus nos fala no versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida. Então, interessante, porque geralmente quando nós lemos esse texto, nós pensamos assim, que Lóide, a avó de Timóteo, ela influenciou o seu neto e também a sua filha, Eunice. No entanto, nós vemos que também há o destaque da influência da vida delas na vida de Paulo. Como eu disse, olha, Paulo estava preso aqui e ele está se lembrando da fé de irmãs preciosas, uma fé não fingida delas, certo? E ele diz, trazendo à memória. Meu amado, eu gostaria de perguntar a você, né? O que tem passado na memória dos servos a quem você tem algum tipo de contato, relacionamento? Eu li uma frase hoje que eu gostaria de compartilhar com você que diz o seguinte: tocamos em poucas coisas, mas sempre deixamos a nossa impressão digital. Que impressão digital nós estamos deixando na vida dos servos de Deus? Dos pastores que estão nos pastoreando, dos missionários que conhecemos, né, da família, das famílias que estão servindo a Deus na obra. Você que é um crente assim, firme, ou que serve ao Senhor, que tipo de influência você tem deixado aos servos? Em primeiro lugar, essa fé ela era não fingida e ela influenciava os servos de Deus. E como destaque aqui, o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, não apenas influenciava o servo, mas influenciava os seus. Eu quero dizer com a expressão seus, as pessoas da família, porque diz, né? A qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, tua mãe Eunice, e estou certo que habita também em ti. Então esta fé não fingida, em segundo lugar, nós vemos que ela influenciava não apenas o servo, mas influenciava os seus, as pessoas ao seu redor. Sabe, meu amado, a maior bênção que existe é você poder influenciar as pessoas ao seu redor. E aqui nós vemos isso. Nós não sabemos exatamente, eu sei que de certa forma a tendência é pensarmos assim: Lóide se converteu, depois ela influenciou a sua filha Eunice, e Eunice influenciou o seu filho Timóteo. Mas pode ser, o texto bíblico de certa forma não nos revela isso, pode ser que foi o contrário, que a filha se converteu primeiro, Eunice primeiro, depois Lóide, ou vice-versa. Eu já vi netos influenciando avós com a sua fé. O que eu quero destacar aqui como importância não é essa ordem, mas é essa influência. Como é importante a influência dentro do lar, dentro da casa. E você que está me ouvindo agora, pode ser que você seja filho. O seu pai, a sua mãe precisa da sua influência.
Você que está me ouvindo agora, pode ser que você seja apenas um crente ali no banco da igreja, mas a sua presença ali no banco, a sua influência para o seu pastor é importante, para a sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, o seu marido, ela é importante. Eu gostaria de perguntar, em segundo lugar, você está influenciando as pessoas ao seu redor na esfera familiar? Alguém disse certa vez, na verdade, W.M. Taylor, ele disse, a influência é o exalar do caráter. Se realmente temos um caráter cristão, vamos influenciar as pessoas ao nosso redor, a família. Então, essas mulheres, né, de fé não fingida, elas influenciam o servo, elas influenciam os seus, e em terceiro lugar, elas influenciam o serviço. O serviço, porque o final do versículo 5 diz, né? E estou certo que também habita em ti. Lembro você mais uma vez que a carta escrita 2 Timóteo é uma carta ministerial. Paulo, escrevendo a Timóteo para ajudá-lo em muitos aspectos do ministério que Timóteo estaria enfrentando. Tanto é que a carta fala sobre a importância da constância, fala sobre a importância de ser um pregador constante do evangelho. A carta fala sobre dias difíceis que ele estaria vivendo. Inclusive, Paulo menciona o Alexandre o Latoeiro, alguém que realmente tinha lhe causado muitos problemas. Enfim, é uma carta, sim, dando uma visão geral do que realmente é o ministério e do que Timóteo precisava fazer. No entanto, o que alegrava Paulo e dava um tanto de segurança para ele é que aquele pastor, apesar de jovem, ele tinha uma fé não fingida. Ele era um pastor genuíno, ele era um pastor autêntico, ele não era hipócrita, ele não era falso, ele era uma pessoa verdadeira que queria servir ao Senhor. Então a carta é importante por causa de tantas recomendações, mas em terceiro e último lugar nós vemos que esta fé não fingida, ela agora influencia o servo para o seu serviço. Se queremos trabalhar e servir ao Senhor, nós precisamos de uma fé. E não uma fé comum, uma fé normal, uma fé, assim, barata. Nós precisamos da fé não fingida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A Bíblia nos fala tanto sobre a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Inclusive é o nosso mote final aqui de todo o devocional. E eu tenho uma outra frase que eu quero compartilhar com você no final dessa transmissão. Ser cristão é ser personalidade-chave nas condições mundiais de hoje. Se existe um tempo que nós precisamos influenciar através de uma fé não fingida, é hoje, nos dias de hoje. Concluindo, a importância dessas duas mulheres, Lloyd e Eunice, as mulheres da fé não fingida, pois elas influenciaram o servo, influenciaram os seus e influenciaram o serviço. Está vendo, minha irmã, como você é importante? Como independente da sua idade, do seu sexo, da sua posição familiar, do seu conhecimento teológico, está vendo como você é importante? Como você pode influenciar tanta gente, tanta coisa, o ministério, a obra, o seu lar, a sua casa? Deus te abençoe. Obrigado por sua atenção nesta Semana Internacional da Mulher, que nós estendemos para cada dia. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se esqueça de deixar os pontos aqui e você estará concorrendo a um livro. Estarei entrando em contato com você se você for o vencedor. Deus abençoe.